Que amor pequeno, Diba. Bote. Espero que esteja bem. E faça-nos viajar, por favor. Estou de pé, uma palmeira. Sabe, o crescimento da palmeira é incrível, né? A palmeira, ela cresce assim, os ramos vão se espalhando, e você pensa como se fosse o fim da palmeira. Só que depois crescem outros no meio que vão se espalhando de novo. Por isso é que, se olhares para toda a palmeira, parece que sofre sempre cortes, né? Sofre sempre cortes por causa das pranchas. Aquelas pranchas é que nós chamamos de baia. As ramificações. Aquelas ramificações é que é de baia. Diba é a palmeira em si, mas que dá várias ramificações de baia. Só que quando as pessoas olham para aquelas ramificações, eles pensam assim, do tipo, acabou aqui, acabou aqui, mas não, ele continua. Então é para dizer que eu estou feliz de estar aqui de volta, né? Para todos que nos acompanham também, saudações a todos, sejam todos bem-vindos ao Dicongo, a convocação, onde somos chamados e convocados a refletir a vida, a natureza e a existência de maneira muito mais profunda. Eu sou Diba, o convocador, e você é o nosso convidado. Ainda só está a ver as madeiras, só está a ver as pranchas, porque só estamos a começar. Só estamos a começar, mas contudo até aqui já conseguimos dizer Zambio Akukwasa. Zambio Akukwasa. Zambio Akukwasa. Sobre o que vai nos falar hoje, Diba? Sempre na senda do Deus desconhecido, né? Porque quando tu das coco para uma criança, tens que lhe explicar por que você lhe deu. Porque senão vai cometer o mesmo erro e você vai dar de novo. Então isso quer dizer que você não quer que ela aprenda, mas você espera sempre que ela cometa para que você possa repreendê-la. Então precisamos dar uma percepção completa às pessoas, né? Falamos ao Deus desconhecido, explicamos o que vem a ser o Deus desconhecido, né? Quem vem a ser o Deus desconhecido. Mas hoje queremos falar sobre ao Deus desconhecido, mas o medo que as pessoas têm do visível e a crença que eles depositam no invisível. As pessoas têm medo do visível, mas creem naquilo que é invisível. Ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Por exemplo, um pai, né, olha para o filho que vai crescendo torto. Em vez de endireitar a árvore que vai crescendo torto, ele diz, não, no futuro ele pode mudar. Sim, no futuro ele pode mudar, mas mesmo a mudança dele no futuro será condicionada pelo presente. Ou seja, o que você ainda não viu, você está a crer, mas o que você está a ver agora, você tem medo. E é isso que acontece. Quantas pessoas oram em nome de Deus? Mas é um Deus que ele não conhece, que ele não viu. A criança está doente em casa. Em vez de nós aplicar, como sempre digo, né, podemos usar, olha, uma mamãe que entrou em contato com nós disse, né? Papai, a criança aqui começou já febre. Não orei mais. Peguei o óleo de palma, misturei com sal, peguei a folha de Santa Maria, esfreguei todo o corpo. Depois a criança começou a transpirar. Esse já é o terceiro dia desde que a febre passou. Então essa mamã que ouviu e aprendeu que Deus é visível, e aquela mamã que está a orar para que Deus possa curar a criança que já está primeiro, segundo, terceiro, quarto dia, sempre com o mesmo problema. Quem conhece Deus? Quem crê em Deus? É o que está a orar? Ou aquela que sabe que Deus é o Criador, né? Deus é o Criador de todas as coisas existentes. Se todas as coisas existentes têm uma força, é porque o próprio Criador é quem fez assim. Então, por que eu não posso pegar essa planta que o Criador fez, que desde nossos antepassados nos ensinaram, né? Nossos avós nos ensinaram que essa planta trata essa doença,
Por que eu não posso usar essa planta e depois dizer, Criador, muito obrigado porque criaste esta planta. Mas eu estou a orar contando que usar planta é errado, né? E que a coisa certa que eu estou a fazer, na verdade, seria orar a um Deus invisível. E nada pode fazer porque já fez tudo na natureza. Sim. Não vai fazer nada, já fez tudo. Ele disse, lemos aqui uma passagem muito popular no Dicom, Isaías 66. Ele diz que todas as coisas, tudo que existe foi feito por mim. Tem as minhas mãos. Em João, né? Penso que João diz que pelo verbo foram criadas todas as coisas e nada do que existe sem ele se fez. Então quer dizer que até a rama de batata, quem fez? É o Criador. O olho de palma, quem fez? É o Criador. Agora, cabe a nós, né, olhar para essas coisas criadas e dizer assim, não, se o Criador que fez isso é porque isso tem um fim. Eu preciso entender qual é a finalidade disso. O desconhecer das coisas existentes na natureza é consequência do desconhecer da nossa própria existência. Muitos de nós somos pegos de surpresas pelo destino. E depois dissemos, ai se eu soubesse. Mas a falta de preocupação em procurar saber quem nós somos, por que nós estamos aqui, o que nós deveríamos fazer, se nós mesmos não nos preocupamos com isso, imagina com as plantas. Se eu não procuro me entender, como é que eu vou procurar entender o meu vizinho? Como é que eu vou procurar entender o meu próximo? Porque as plantas são nossos próximos também. Ama o próximo como a ti mesmo. É só o homem? Não. Ame as plantas. Não destrua as plantas. Como é que você vai dizer que você ama o Criador se você não ama o próximo? Como é que você vai dizer que você ama o Criador se você não ama as plantas? Se ficares enfermo, quem vai tratar? São as plantas. Até as cápsulas que nós usamos são feitas de quê? É natureza. Então o homem deposita muita fé em algo que ele não conhece, que ele nunca viu. Você vê a mãe a chorar, né? Você vê a mãe a chorar o filho. Meu filho, meu filho. Ai, meu Deus, por que me abandonaste? Ele olha no céu. O que ele viu no céu? Nada. Não viu ninguém no céu. É apenas o invisível. Ele tem fé apenas no invisível. Ele tem crença no invisível. Mas ele não viu nada. Ela não viu absolutamente nada. Só depositou crença que, ai meu Deus, por que me abandonaste? Enquanto ela poderia ter mudado isso no visível. As coisas poderiam ter tomado um rumo diferente. Então nós depositamos muita crença no invisível e cremos pouco naquilo que é visível. Ou seja, nós estamos a perpetuar a ideia da fé ao Deus desconhecido. Mas só que o nosso Deus desconhecido, que nós estamos a direcionar a nossa fé, é mesmo desconhecido. Podemos estar equivocados. Daí, qualquer tipo de divindade que nos é trazida, se o impacto for maior e as consequências morais, né? São aquelas consequências tipo que dizem assim, olha, se você não crê nesse Deus, vai no inferno. Porque ele enviou o único filho para você ir no céu. Se você não crê nesse Deus, vai no inferno. Porque ele mandou esse como último profeta. Então aí a tua moral sente do tipo, por não conhecer onde eu vou depois da morte, então eu posso ir no inferno. Já que eu deposito tanta fé em algo invisível, mas que eu não conheço, e me apresentaram que o Deus é esse aqui, é o Deus do Islã, é o Deus do cristão, é o Deus do judeu, né? Deus é esse aqui. Então você vai pegar qualquer um desses deuses que te seja convicto e você coloca no lugar do Deus desconhecido.
Porque temos cristãos que deixaram de ser cristãos e se tornaram muçulmanos. Temos muçulmanos que saíram, tornaram-se cristãos e sucessivamente. Logo, o Deus do cristão era desconhecido para aquele que era muçulmano até ele passar a frequentar a outra religião. Ou seja, o altar está lá, ao Deus desconhecido. Mas só que cada um pega o Deus dele, que é desconhecido para o outro, e impõe que o Deus desconhecido é este aqui. Então as pessoas passam a depositar muita crença naquilo que é invisível, em vez de depositar crença naquilo que é visível. E cada vez mais o visível vai se tornando o quê? Algo desconhecido. O visível vai se tornando algo desconhecido. Quantas pessoas sabem que se a criança cair e tiver um entorse, né, você não precisa propriamente colocar gesso. Você só precisa esfregar terra no braço da criança, né? Terra mesmo, esfregar terra no braço da criança e fazer como se o pai ou a mãe, né? Usando as duas mãos como se tivesses a fazer o barro. E aquilo volta ao normal. Quantos sabem disso? Jesus chegou, viu o cego, cuspiu, pegou, misturou lodo e colocou nos olhos. Até hoje ninguém nos explicou essa fórmula. Até os apóstolos, profetas hoje nunca nos explicaram essa fórmula. A fórmula da cura do cego. Logo, se essa fórmula é desconhecida para eles, como é que eles podem dizer que estavam falando do mesmo Deus de Jesus? Vamos a perceber. Como é que eles podem dizer que estamos a falar do mesmo Deus de Jesus se a fórmula é desconhecida para eles? O que a Bíblia diz? Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E fará maiores do que estas, porque eu vou ao Pai. O Espírito do Pai desceu. Trouxe o quê? Quando o Espírito do Pai desceu, trouxe o quê? Trouxe sabedoria. Certo? Vamos saber as coisas que Jesus sabia. Mas por que usa as fórmulas que Jesus usou? Até hoje, o que ele escreveu no chão? Ninguém sabe. Ninguém curou ninguém escrevendo no chão. Ninguém julgou um caso escrevendo no chão. A fórmula do lodo ninguém sabe. Ou seja, na verdade, o Deus de Jesus, lá, o Pai que ele sempre falava, até hoje continua sendo algo desconhecido. Porque nós não conhecemos a fórmula que ele usou. Elias conhecia a fórmula Eliseu, né? Conhecia a fórmula que Elias usou. Não usou o mesmo manto para fazer a mesma coisa que Elias fez? Hoje nós temos esse traje. Então, o altar está lá, está vazio, ao Deus desconhecido. Mas só que cada um vem e coloca lá o Deus dele. E depois de um tempo, quando nós vemos que já não é mais convicto o Deus dele, algo muito mais moral, né, do que esse Deus que nós estamos a viver aí, vem, vamos tirar aquele Deus e vamos colocar lá um outro Deus. Ou seja, nós vamos depositando crenças naquilo que está invisível. E vamos ter cada vez mais medo daquilo que é visível. Mas o Criador está a dizer que ele é visível, porque quando ele diz que a terra é onde eu sento, a terra é o lugar do meu trono. O céu, né, é o lugar do meu trono, mas a terra é o escabelo dos meus pés. O que significa escabelo dos meus pés? Onde eu piso? Quer dizer que onde eu me manifesto, porque a própria Bíblia diz, onde pisares te será dado. Se os meus pés estão aqui, é porque eu me manifesto aqui. Onde os meus pés não estão, eu não me manifesto. Em poucas palavras, o Criador está a dizer que eu me manifesto em tudo que vocês estão a ver que está criado na terra. É isso que é a omnipotência. As pessoas falam de Deus Todo-Poderoso. Procuramos Deus Todo-Poderoso no invisível. Como é que você vai encontrar Deus Todo-Poderoso no invisível? Se todo o poder que tudo que você precisa hoje, tudo que a medicina usa hoje para poder tratar doenças, para poder tratar enfermidades, tudo que a medicina usa hoje, tira da natureza. Tudo que nós usamos hoje sai da natureza. Quando alguém tem uma doença específica, o remédio,
de onde vem as propriedades para fazer o remédio dele? Vem da própria natureza. Logo, a natureza é toda poderosa. Porque não tem nada que você vai procurar que não esteja na natureza. Vamos dar um exemplo muito simples. Vamos te tirar o ar. Vamos te tirar o elemento ar do teu corpo. Você respira. Vamos tirar o elemento ar. Vais viver? Vamos deixar o ar. Vamos tirar o fogo. Vamos só tirar o fogo. O teu coração vai continuar a bater? Não, vamos deixar o fogo. Vamos só tirar a água. Vais viver? Não, água também não. Vamos só tirar a terra. O que acontece quando a terra volta para onde ela vem? Dizemos que a pessoa fez o quê? Se encarnou, morreu. Não é assim? Se encarnou. Ou seja, você se tem vida hoje, estão a dizer que essa vida quem te deu foi a natureza, porque você vai encontrar na natureza o elemento fogo, o elemento ar, o elemento água, o elemento terra, que formam o completo, a omnipotência. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos tirar o ar. Se você tem ar, tem fogo, tem terra, tem água, você tem corpo de água, corpo de fogo, corpo de terra, tudo isso. Se Deus está a dizer aqui, o Criador, né? Está a dizer em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se você é composto desses elementos e se te tirarem um desses elementos, você para de viver. Logo está a dizer que Deus é como? Deus é tal como a natureza. Porque na natureza você encontra, você tem plantas do elemento fogo, você tem plantas do elemento ar, você tem plantas do elemento água. Cada uma dessas exercendo uma função específica para resolver um problema específico. O próprio crescimento humano, vamos ver lá em frente, né? Quando eu falar sobre o ciclo da vida, o próprio crescimento humano é dividido nessas três partes. E cada uma dessas partes representa um elemento da natureza, com suas características. Há uma fase em que o homem é fogo, há uma fase em que o homem é água, há uma fase em que o homem é ar. Porque a composição desses três elementos, fogo, ar e água, é que resultam na terra. Esses três crescimentos é que se fala a tua vida terrena, o teu ciclo aqui na terra. Quando é ciclo, é porque tem três posições e dividido em 8 partes, porque o número 8 é o número do tempo, e essas três posições que formam a quarta posição é o número dos 4 elementos, que é a composição dos 4 elementos, que é o número do espaço. Ou seja, temos o número 4 para o espaço e temos o número 8 para o tempo. 8 mais 4 vai nos dar 12. Logo, temos quantas horas no dia? 12. E quantas horas da noite? 12. Temos quantos meses? 12. Quantas constelações? 12. Porque 12 é 1 mais 2. 1 e 2 juntos. 2 é o número da mãe, da reprodução. E o número 1 é o número do pai, da unidade, da ordem. A natureza é perfeita. Com tudo isso que está visível, que eu posso ver o pai e a mãe junto na natureza, como é que eu vou depositar crença no Deus invisível? Vou depositar crença em algo invisível mais do que em algo visível. Olha, as pessoas dizem assim, né? Vamos mudar, né? Vamos mudar o ciclo, vamos mudar as coisas vão mudar. Lá no futuro as coisas vão mudar. Profeticamente já está dito que as coisas vão mudar. Mas a pergunta é, qual é o esforço que vocês estão a fazer para mudar as coisas? As coisas vão mudar sim, mas qual é o esforço que vocês estão a fazer para mudar as coisas? Logo, se não é um esforço, quer dizer que nós estamos a depositar crença ou fé naquilo que é invisível, nós estamos a crer naquilo que é invisível mais do que aquilo que é visível. As pessoas têm medo do visível. E elas depositam crença naquilo que é invisível. Logo estamos conforme estamos. Enfermidades daqui, dali. E tudo dizemos apenas, não, os hospitais
não tem capacidade. Antes de tudo, você é o que é, você é um humano. Sabe, nem toda doença pode te levar no hospital. Nem todo problema é para te levar no hospital. Nós é que exageramos demais. Há quem acha que ir no hospital é ser civilizado, né? Quando ele vai no hospital, ele acha que não. Quando vou na clínica, pago uma clínica. Quando ele liga, alô, não, fomos para a clínica. A palavra clínica confunde muito as pessoas, né? Fomos para a clínica. Ele vai dizer, não, como fomos na clínica, então é pá, sou civilizado. Não! Há coisas que não podem te levar na clínica. Existem coisas simples. A falta de conhecimento daquilo que é a natureza é que nos leva nessas circunstâncias. Olha, sabe um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar nessa geração? Qual é? Frustração. Essa frustração que vai causar a depressão. Nós vamos enfrentar muita frustração. Teremos muitos frustrados. Por quê? Porque cada vez que o tempo vai passando, nós vamos nos globalizando, né? Tornando cada vez mais globais. Globais quer dizer mais universais. E vamos continuar a produzir mais. A tecnologia vai produzir mais. E quando produz mais, requer mais quê? Mais esforço. E as coisas mais antigas ficam mais atrás. E a tendência é sempre estar atualizado. E quanto mais nós procurar estar atualizado, mais nós vamos ter que trabalhar para poder estar atualizado. E quando nós sentir que não estamos a conseguir chegar lá para poder estar sempre atualizado, qual vai ser a consequência disso? Frustração. Há quem diz, eu estou a gastar muito dinheiro. Não, você gasta muito dinheiro com saúde. A saúde é uma das coisas que mais nos gasta, né? A saúde. Mas, uma pergunta. Você já viu um nenê a se preocupar com saúde? Já? Um bebê a se preocupar com saúde? Não se preocupa com saúde por quê? Porque tem um pai e tem uma mãe. A natureza é nossa mãe. Essa natureza é a nossa mãe e o nosso pai ao mesmo tempo. E quando nós vimos as plantas a crescer, essa coisa toda, é influência do nosso pai, o nosso pai celestial. O nosso pai celestial é que nos dá o nosso pão de comer de cada dia. Quem é? Como é que ele se manifesta? Porque tudo é uma manifestação, tudo é uma representação. Como é que o nosso Pai Celestial se manifesta? Logo, se eu me apresento de um jeito, é porque você deve me tratar daquele jeito. Você não pode me buscar no invisível. Você tem que me tratar conforme eu me apresento. Mas quando você me busca no invisível, você pode errar, você pode estar equivocado, porque o que eu me apresentei você não conhece. Como é que você vai dizer que você conhece? Você me conhece no invisível. Como é que as pessoas podem dizer que conhecem Deus se não conseguem entender como Deus se manifesta? Como é que nós podemos dizer que eu conheço o Criador se nós não conseguimos perceber como é que o Criador se manifesta? É de loucos, né? Isso é coisa de loucos. O sol está aí a te mostrar que todas as manhãs, quando ele nasce, traz o que consigo? Vida. Traz o pão de cada dia. Traz luz, traz a glória. Mas até hoje, você mesmo fazendo a oração do Pai Nosso, você nunca encontrou o lugar do sol na oração do Pai Nosso. Então, é lastimável
como as pessoas podem crer tão facilmente em algo que elas não viram. Mas desconhecer e ter medo daquilo que elas podem ver. Há quem se ficar doente, ele fala, vamos tratar essa doença, você tem que tratar com folhas. Vamos tratar com folhas. Quais folhas? As folhas que ele tem no próprio quintal dele. A folha de curatudo, a folha de caju, vamos ter que juntar, vamos ter que ferver, vamos ter que fazer isso, fazer aquilo. Ei! Essas coisas, não. Mas ele prefere que o grupo de oração venha orar para ele em casa. Prefere que o grupo de oração venha orar para ele em casa, mesmo não conhecendo o estado de espírito de cada um. Olha, as pessoas podem te enganar pelo rosto. Isso é só máscara. Isso é máscara. As pessoas podem te enganar pelo rosto, mas o espírito delas não está bom. A única que nunca vai te enganar é a natureza. Você vai ter dor de barriga, vai pegar folha de goiaba, vai mascar, a dor de barriga vai fazer o quê? Vai passar. E não vai ter dívida com ninguém. Vai ter problema de dor de cabeça, vai comer tomate. Ou vais pegar folha de tomate, vais pisar, vais colocar umas gotas, aquelas gotinhas. Não mete muita. Não, isso é cérebro colossal. Vai falar isso é colossal. Cuidado, a natureza tem força. Uma gota te fez ficar maluco. Não é maluco de... Só aquele de... Colossal. Mete umas gotas. Você fica aí pausado. Depois sente... Cabeça, as folhas de moringa. Pega a folha de moringa, pisa. Aquela água dele aí. Põe nos olhos, Mesmo que tenha dor de cabeça, como? Vai fazer o quê? Vai passar. Mas você acredita que a pessoa está com problema de dor de cabeça? Ela opta em vez... Olha, eu vou contar mais uma história muito engraçada. Posso, né? Mais uma história muito engraçada. Eu vi isso aqui, né? Eu vi isso pessoalmente. Na altura eu pertencia a uma comunidade, né? Na altura lá, pertencia a uma comunidade evangélica, acho que é assim que eles tratavam. O pastor, uma das irmãs, fez uma viagem de negócio. Onde foi? Apanhou baço, a famosa tala. Temos de falar da tala, né? Apanhou um baço. Quando apanhou um baço, Kenture, meteram na moto, meteram no carro, ele tem que vir em Luanda, irmã. Não tinha marido, só tinha a filha e o filho que vieram com ele. O pastor foi lá orar. Quando trouxeram a irmã, o pastor foi lá orar. Orou, primeiro dia, segundo dia, viu que o pé está inflamado. O pastor disse assim, temos que mandar chamar a mulher do outro pastor que está na província de Mbanzakon. Mas que trata. Você mulher de quem? Do pastor. Para vir tratar. Deus vai operar? Estamos entendendo? Deus vai operar. Já oramos. A doença não passou. Mas já oramos. Deus vai operar. Chamando a mulher do outro pastor que trata, que está em Mbanzakon para vir tratar. A mulher do pastor, quando veio, o que ela trouxe? Para tratar. Trouxe Bíblia, trouxe oração, trouxe um caderno onde estão as táticas, as técnicas que Jesus usou para tratar a doença. Claro que não. Usou o quê? Usou as mesmas coisas que as nossas mamães que tratam usam. Usou os mesmos medicamentos naturais. E o pastor começou a perguntar como? A ferida está como? Eu como? A ferida está como? Mas você já não orou? Não é você que Jesus te deu missão. Vocês estão entendendo o nível dessa ignorância? Está a usar a mulher do pastor está a usar exatamente as mesmas coisas que aquelas mamães usam. O fato dela orar, não sei o que, em nome de Jesus, amém, é aquilo, bungle, né?
Aquilo é tipo tapar. Porque ela sabe que não é nada do nome de Jesus para tratar aquilo. Porque ela tratava isso muito antes de começar a se pertencer a uma comunidade evangélica. Ela sabe que é o poder da natureza e a força ancestral dela que faz o quê? Que ela trata essas enfermidades. Por que nós não temos doentes estendidos nas igrejas para começar a orar? Mas Jesus disse que vocês vão curar doenças, vão fazer milagres. Hoje não há milagres, há adivinhação, né? Hoje a igreja está em encher por causa da... A nova tática agora é essa. Atualmente a melhor igreja é que adivinha. Ah, no Brasil não seguiram esse pé, né? No Brasil não seguiram esse pé. É complicado. O outro, tem que dar exemplo. As pessoas pegarem. O outro, o que aconteceu? Pastor, há mais de 15 anos, de uma dessas grandes comunidades evangélicas, ou como se diz, ficou doente durante 3 anos. Percebe? Ficou doente. Conhece essa história? Foi meu vizinho. Conhece essa história? Ficou doente durante 3 anos. Durante esses 3 anos, todos os finais de semana, os pastores, os líderes da intercessão, vinham fazer o quê? Orar. Durante 3 anos. Quando essa pessoa veio a morrer, ok? Quando essa pessoa veio a morrer, por coincidência, nem eles viram que ele ia morrer. Nós é que vimos que o vizinho vai fazer o quê? Vai nos deixar, né? Quando esse pastor veio a morrer, o que aconteceu? No dia do enterro dele, o outro pastor a pregar disse que é a vontade de Deus. Estamos a entender esse nível de ignorância? É uma ignorância extrema. O outro, grande pastor há mais de 20 e tal anos, me considero grande pastor, ele considera ele, né? Grande pastor há mais de 20 e tal anos, é melhor, é o mártir de Jesus, é o único que viu Jesus à beira da morte, essa coisa toda. Sabe como é que ele se encontra hoje? Nem consegue andar. Teve problema na primeira perna, depois problema na segunda perna. Já havia perdido o braço. Perdeu o braço há anos já, mais de 10 anos isso. Mais de 20 anos, se calhar. Depois de um tempo perdeu o primeiro pé, saiu, foi na República Democrática do Congo para poder tratar. Fez lá 3 anos para tratar um pé, porque começou a criar feridas, né? E a parte do calcanhar começou a fazer buraco. A medicina é que conseguiu resolver para nascer um pouco de carne, graças aos medicamentos que naturais. Porque nós temos medicamentos que fazem crescer carne na natureza. Tem. Um deles é o açúcar. Você vê isso? Um deles é o açúcar. O açúcar branco? Açúcar branco. Aquelas feridas que fazem um pouco de buraco. O açúcar vai fazer com que a carne cresça de novo. É possível. Mas aquilo é visto como algo impossível. Logo, se a natureza, através dos seus elementos, consegue resolver algo que os homens chamam impossível, então a natureza é quê? É Deus de quê? O Deus do impossível. É o Deus todo poderoso. O mesmo pastor foi, ao voltar, antes que voltasse, eu tive uma visão. Não é assim que dizem, né? Tive uma visão. Eu avisei as filhas dele, olha, está a ver o vosso pai, vai voltar, mas sabe qual é o problema?
é que eu lhe vi na fronteira. Ela atravessar a linha da fronteira. Tem uma linha na fronteira. Ela atravessar a linha da fronteira. Um pé entrou na parte de Angola, né? Mas o outro pé ficou no Congo, né? RDC. Não sei se dá para perceber. Na linha da fronteira, um pé entrou, mas o outro pé ficou. E ele colou. Falei, voltar, ele vai voltar. Mas está trazendo mais problema? Problema. Quando falamos isso, não fez 2 meses quando ele voltar. 2 meses é muito. O outro pé começou a inflamar. Hoje nós estamos a falar aquilo, o pastor não anda. O pastor não anda. Um pastor que era orgulhoso, vaidoso, onde ele está, você sente que esse aqui é o mártir de Jesus. Mas hoje não anda. Não sei se estamos a entender essa gravidade. Você tem mulheres de pastores que não nascem. Essas são realidades. Não são retórias, são realidades. Você tem mulher de pastor que não nasce. E se ele dizer, olha, tem que pegar aquela folha, aquela folha, aquela folha. Eu já vi um pastor dizer, folha, quando você já usa folha, não tem nada a ver, mas eles chamam doutor, é PhD, é doutor em teologia e é doutor no ministério dele. Quando você já usa folha, já usa essas coisas, já não é poder de Deus, como é que para você nascer? Tem que usar folha, tem que usar não sei o quê. Então por que não pegas todas as mulheres que não nascem da tua igreja, eles fazem nascer no poder de Deus? É ignorância. As pessoas têm medo daquilo que eles podem ver, que pode ser comprovado, mas querem crer naquilo que é invisível. Elas creem que Deus vai vir, olha, elas creem que amanhã Deus vai vir, vai enviar, não sei se é anjos ou o que, para vir mudar, restaurar o mundo. Enquanto elas não conseguem, não começam a mudar o mundo, mudando os seus próprios filhos em casa. Ela está esperando que Deus venha mudar o mundo, está esperando do invisível, intervenção do invisível, sem fazer algum esforço no visível. Ela olha assim, muita futilidade, está assim agora, mas não consegue fazer nada, mas espera que Deus intervenha. Todo mundo entrou na futilidade. Os religiosos, os não religiosos, os cristãos, os muçulmanos, todos entraram na futilidade das redes sociais. Todos, certo? Mas todos eles também, como crença, sabem ou estão à espera que uma intervenção divina, nesse caso uma intervenção invisível, vai vir do céu, né? O céu é invisível. Você no céu tem o quê? Só tem nuvem. No céu só tem nuvem. Na nuvem só tem água. Na nuvem só produz água. Com o aquecer do sol, né? A nuvem vai produzir água. A nuvem chama-se tupi. Que conta? Tupi. Então, está esperando a intervenção divina, que a intervenção divina virá, que é para poder dar um checkmate nisso. Logo ele está a depositar a crença dele em quê? Em algo desconhecido. Está a colocar fé em algo que ele não pode ver. E medo em algo que ele pode ver. Deus, né? Quando eu falo de Deus, né, para usar o termo para todo mundo em casa entender, estamos a fazer referência ao que eles chamam de Criador. E toda pessoa diz Deus, mas cada um apresenta Deus dele, de acordo ao altar que está escrito ao Deus desconhecido. Porque até o próprio Deus que nós falamos, cada um tem a concepção dele, a percepção dele de Deus. No próprio movimento dos religiosos, as pessoas ainda divergem quanto à questão da percepção de Deus. O pentecostal não pensa como o católico. O católico não pensa como o anglicano. O anglicano não pensa como o batista. Até as concepções de Deus são diferentes. Mas todos eles, quem já viu Deus? Quem já viu Deus? Ninguém.
Mas o Deus que todos podem ver, ninguém conhece. Então as pessoas têm medo do visível e creem naquilo que é invisível. Deus é visível, porque o visível é a manifestação daquilo que está invisível. Obrigado.